Fala geral, começando agora o Arquibancada número 17B, com a segunda parte do programa em que falamos com o artista plástico e quadrinista JJ Torres e com o arquiteto e também quadrinista Paulo Stefanas sobre arquitetura em quadrinhos. E se você já conferiu o programa anterior, volta lá, ouve de novo e esse aqui em seguida. E se você ainda não ouviu a primeira parte desse programa especial, vai lá e dá o play em sequência nos 2 episódios. O Arquibancada é o seu podcast quinzenal sobre cultura com arquitetura, às terças-feiras, e está nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e também no YouTube. Para você que tem limitações com o áudio, os programas estão lá totalmente legendados. Então, sem mais delongas, vamos à segunda parte do episódio especial Arquitetura em Quadrinhos. Vamos lá! Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada? Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso coworking. Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do coworking. Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui. E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio. Daí a gente pode, digamos que começou ali o que a gente chama hoje de quadrinho, que foram as tirinhas de jornais, que depois começaram a ser lançadas revistinhas só disso, ao invés de serem tirinhas anexadas a jornais. Trabalhos, revistinhas mais feitas de forma avulsa. Rapidamente aqui, onde eu pesquisei rapidamente, só complementando, não sei se vai estar certo, mas eles falaram assim que eles fizeram tanto sucesso que, em vez de ser uma parte do jornal, eles acabaram ganhando uma vida própria, digamos assim. Seria um anexo que viria a parte e depois começou a ser vendido separadamente, se não me engano, né? Bem barato, inclusive. Isso, eram feitos em papéis bem baratos, assim, que você rasgava fácil e tal. E não era uma arte muito levada a sério. Não era nem considerado muito arte, assim, sabe? Tem razão. Era considerado uma coisa, assim, de gente meio inútil, assim, na época. A galera não valorizava. Não, era gente burra porque não sabia ler. Aí precisava das imagens para interpretar as coisas. Tinha toda uma perseguição mesmo a quem lia quadrinho, entendeu? Era coisa de gente fútil. Tinha um estigma. Era fútil. Era coisa... De gente limitada intelectualmente, é isso? Não, tinha preguiça de ler, sei lá, nesse sentido. E até aqui mesmo, foi isso mesmo, século XIX. E daí é engraçado, fazendo paralelo aqui, isso aqui no Ocidente. Enquanto isso, lá no Oriente, no Japão, é engraçado, porque não existia muita comunicação entre Oriente e Ocidente. Lá, o quadrinho se desenvolveu e foi muito pelo contrário, foi valorizado lá. Tanto que lá se desenvolveu o mangá. Quando o Ocidente descobriu o Osamu Tezuka, que foi um dos maiores quadrinistas na história do Japão, que criou um dos fundamentos mesmo do estilo do mangá, que é a representação de movimentação. Pronto, não é à toa que quando tu lê um mangá, ele é o tipo de quadrinho mais próximo de um filme, de um anime. Parece que quando você tá lendo um mangá, parece que você tá assistindo um anime. Então, quando eu disse naquela hora que quadrinho e cinema são muito diferentes, no mangá é o que mais se aproxima do cinema, assim. Sim, faz sentido. Enfim, só pra dizer que o Japão, ele não se prendeu a essa coisa de que é uma arte fútil. Desde o começo, eles encararam mesmo como arte. Enquanto aqui era só uma coisa que é lançada periodicamente, que é vendida em grandes volumes, alto lucro ali, você faz várias edições. No Japão não, era uma peça de arte. Eles já tinham quadrinhos adultos de samurai já há bastante tempo, né? E aí, assim, aqui no Ocidente, quem começou a, digamos, adultizar ou amadurecer a visão de quadrinho, não sei se tá correta a minha fonte, né? Mas, se eu não me engano, foi Will Eisner. Quando ele fez o primeiro quadrinho dele, que eu acho que foi Uma Conversa com Deus. Só isso, ok. O nome, Uma Conversa com Deus. Pois não, diga. Que Deus lembra. Conversando aqui com ele. Ele teve muita dificuldade. Hoje seria um podcast com dele. Pois é, então assim, foi muito complicado pra ele no começo, porque como o quadrinho era muito associado a coisas infantis, ele não conseguia vender, porque ficava lá na prateleira ou de sessão infantil ou na sessão gospel, porque eles achavam que era um livro sobre, sobre a palavra de Deus, e não tinha nada a ver, era outra coisa.
Daí ele, que tinha uma visão assim, digamos, abre aspas, empreendedora, resolveu chegar pro cara lá da loja e dizer, olha, não é que isso aqui é um quadrinho, deixa eu te explicar, é uma graphic novel, é uma novela gráfica. Aí a galera, opa, nossa, isso aqui é inovação, olha só. Aí, olha só, o cara só mudou o nome, daí que surgiu essa graphic novel. Mas se tu perguntar, quadrinho, qual a diferença entre quadrinho e graphic novel? As pessoas costumam dizer que graphic novel são essas coisas mais parrudas, mais adultas, mas a verdade é que não existe uma regra. Aí, inclusive, entra até nessa outra discussão que hoje em dia tá mais entre a galera mais acadêmica, tá? O público em geral não precisa entrar nessa discussão. Mas assim, a galera hoje que faz quadrinho até discute que não, chama de gibi mesmo, tá? Porque isso daí já foi a época, a gente precisa agora respeitar que sempre foi e tal. Ele diz que gibi é pejorativo. Aí quadrinho e gibi é pejorativo. Aí é? O pessoal fala, Por isso que até hoje aqui no Brasil o pessoal não fala mais gibi, o pessoal fala comic. Eu tenho uma comic, eu faço uma mas comic. tem a galera que reivindica voltar a chamar de gibi mesmo. Até porque gibi já é o nome que as pessoas em geral conhecem, você fura a bolha, entendeu? E realmente, aí que tá. O quadrinho hoje se tornou um negócio cult, cara. Não é mais como foi nos anos 80. Hoje, existe uma pesquisa feita, isso aqui são dados, de que os maiores leitores de quadrinho no Brasil são pessoas ou com curso superior, a maioria mesmo são pessoas que já fizeram mestrado, entendeu? São estudantes acadêmicos, pessoa que tem dinheiro pra pagar quadrinho de capa dura. E tem essa coisa da capa dura também, que meio que deu uma elitizada, parece, tal, que tornou caro. Então, assim, os livros do Maurício de Souza, os mais antigos, hoje estão sendo relançados em capa dura. Mas peraí, não era uma coisa que era pra criança? Aí hoje em dia virou um artigo pra você colocar lá na estante, de colecionador, que só pessoa com muito dinheiro e cult. Tem um grupo de pessoas hoje, no cenário do quadrinho, que quer romper isso. Não, cara, a gente tem que fazer coisas que as pessoas queiram ler, porque se ficar só na bolha e tal, é mais ou menos o cenário dos quadrinhos. Hoje em dia, então, quer dizer que tá assim, né? Nessa disputa acadêmicos versus a galera da geral. A gourmetização chegou no gibi também, né? A gourmetização do gibi. Tem pessoas conhecidas do mundo afora. Eu falo desse meu quadrinho, né? Da Jornada de Joriel. O pessoal, que só pra vocês entenderem, o João trouxe aqui todo o ateliê dele, aqui, todo o estúdio dele aqui pra nossa mesa. Não trouxe mesmo. Tô até com medo de derramar a cerveja aqui neles. Belíssimos trabalhos, inclusive nós vamos colocar na descrição aí, tá? Para as pessoas. Bota o link também. Vamos colocar o link de vocês e todos aqui, dos contatos de todos aqui. Então, explica aí o Joriel. São 262 páginas. E aí tem um pessoal que falou assim, quando tu lançar em capa dura, eu compro. Eu pensando, meu filho, ele tá online. Não vou lançar em capa dura, velho. Não vou lançar em capa dura. Só se você fizer uma coisa coletiva aí. Mas é porque, bicho, toda a produção aqui no Brasil é cara demais. Pô. Sim, sim. É porque, assim, ele virou algo, como o Paulo falou, algo pra colecionador, algo cult, né? Principalmente com esse termo aí, gourmetizado, né? Não sei se vão me crucificar, eu também não sou da área, não tô aqui pra ser quadrinista, mas lá, graphic novel. É uma forma também de valorizar também, cara. Eu não sei. Fica bonito, fica bem bonito, com certeza. Cara, sempre tem, cara, todo mercado tem seu mercado de luxo, digamos assim, até a arquitetura. Mas eu chego na gráfica e falo assim, eu quero fazer 4 exemplares disso aqui, que tem 4 compradores. O cara, não, eu só faço a partir de 1.000. Eu falei, tá, e quanto é que vai ser cada um desse aí? Então vai ser R$50. Eu tenho 50 mil pra dar? Tenho, filho. Já que eu vou fazer com 50 quadrinhos desse entulhando minha casa pra sair, entendeu? E não tem facilidade, pô, aqui no Brasil de você, pelo menos eu não conheço. Talvez até tenha da era do período covidiano, talvez até tenha alguma gráfica legal aí, de assim, agora eu faço uns 10 aí pra ti. Mas eu não sei, até onde eu sei é de 500 pra cima. E é muito caro. Era demais. O João falou aí que a pessoa queria ler só se fosse capa dura e ele falou que já tinha online. Isso me lembrou agora que, por exemplo, um dos lugares que tá exatamente furando essa bolha dos quadrinhos é online. É quadrinho online, que a galera tá começando a postar muito e que eles chamam de webtoon, né? Eu não sei se isso vai acabar se transformando em uma nova categoria de quadrinho. Tem essa discussão, porque, enfim, como é digital, é uma discussão até recente. Sim, é verdade. E são sites, tem vários. Tem o tapas.com, tem o... Qual outro aí? Só me veio isso. Cara, eu nem lembro mais. Webtoons, tem muitos sites de Webtoons. Pessoa que ganha muito dinheiro, inclusive. Webtoons que se transformaram em séries de Netflix, de animes. Eu acho que, se eu não me engano, tu me corrige, o One Punch Man. Eu acho que ele foi Webtoon ou era mangá mesmo impresso? Eu acho que ele foi Webtoon. Não, foi mangá mesmo. De mangá, eu só conheço Akira
Ghost in the Shell e Lobo Solitário. Pois é, mas assim, o Webtoon, ele democratizou completamente o cenário dos quadrinhos, porque você só precisava de uma mesa digitalizadora e você não precisava nem de conhecimento, você só desenhava e submetia lá no site. Lia quem quisesse, se você tivesse a capacidade de persuasão necessária. Então surgiu assim, do nada, no mundo underground dos quadrinhos, as Webtoons, e meio que tá migrando, né? Os impressos estão virando de luxo. O Webtoon é super popular. Grupo de K-pop tem Webtoon. BTS fez o Webtoon outro dia desse. Pois é. E aí, assim, cara, tá começando a mudar esse cenário, sabe? Eu gosto da mídia física. Sim, cara, eu quero perguntar pra vocês aqui. Eu que sou leigo, Zé Ureia, eu vou precisar comprar, velho, pra eu ler algum quadrinho desses aí. Como vocês têm aqui um catatal aqui de livros aqui na frente, a gente pode encontrar em algum lugar, nem que seja pago, sei lá, qualquer coisa do tipo, em relação a esses aí. Rapaz, aqui tem a quinta capa, eu não sei se ela não tá funcionando, do Bernardo. Tem a Geekdom. A qualquer coisa tem a Amazon aí, que tem tudo que você puder imaginar. A novidade, tem a Amazon. Enfim, eu viajei aqui, mas eu achei que os artistas tivessem um lugar, uma página onde eles disponibilizavam. Pronto, feira de quadrinhos. Não, eu acho que o Edmund quis dizer é tipo, sei lá, até uma plataforma como se fosse Netflix, que você assina e você tem acesso. Cara, se eu não me engano, teve alguma ideia, já teve tentativas e tal. Só que aquela coisa, se você não convence as pessoas de que aquilo ali é uma boa ideia, eu acho que acaba não vingando, sabe? Então, infelizmente, na situação de hoje, ainda é assim, você vai ter que investir num quadrinho, entendeu? E fica exatamente difícil por conta disso que eu te falei, que tá competindo com o cinema, que é uma mídia audiovisual, que você vai no cinema, aí de segunda a quarta você paga só R$10, e não é um preço de um quadrinho aqui caro desse, que às vezes é R$100, e você tem vários estímulos, é mais rápido e tal, então às vezes, ainda mais, existe até essa discussão, a Disney, que tá fazendo os filmes da Marvel, que eram os quadrinhos, existe essa meio que polêmica e tal, essa discussão de que ela anda sufocando os quadrinhos, exatamente porque ela não tá mais dando ênfase, ela até produz, tá dando continuidade, porque ela se tornou a dona, digamos assim, da Marvel, né? Multiverso. Ela que criou, e agora os quadrinhos da Marvel são submetidos, tem que sempre passar pelo carimbo da Disney, e com a Disney não tá nem aí, a Disney não quer, ela quer vender mídias audiovisuais, séries e tal, daí as pessoas até ficam dizendo, poxa, mas deveria ter estúdios independentes que teriam os direitos de fazer os quadrinhos, porque só assim você conseguiria ter pessoas apaixonadas por quadrinhos, que entendem de quadrinhos, que estão interessadas em fazer quadrinhos. Algumas editoras já tentaram fazer algumas plataformas de lançar seus quadrinhos diretamente online, né? Gibiflix, vou lançar. Tipo isso, principalmente para cortar os custos de distribuição dentro dos Estados Unidos, porque esse custo, essa logística é muito caro para eles. É uma das pontas da cadeia que é mais cara, que é justamente a distribuição, que é para fazer pelo país todo. Mas nunca vingou. Acho que a Marvel até mesmo já tentou. Essa questão da assinatura, ela sempre existiu, né? Antigamente você recebia quadrinho em casa, etc. Sim. Só que agora... Vi que a Disney, ela conserva o setor de quadrinhos aí da Marvel como uma fonte de... Eu acredito que essa questão de você dominar o aspecto artístico do criador, não necessariamente os quadrinhos deveriam estar vinculados às histórias que estão rolando nos filmes. Eu acho que isso aí vai acabar sendo muito ruim pros próprios filmes, né? Porque você vê que a grande fonte de inspiração dos filmes são histórias antigas desses personagens. Tem inúmeras histórias, vários arcos, vários tipos de história, então é uma profusão criativa, realmente os quadrinhos você não tem limite, como vocês falaram aqui. É uma mídia, digamos assim, é uma forma de expressão relativamente barata, apesar de ser trabalhosa, mas com papel e caneta na mão você consegue fazer uma história, e se for uma história muito bem contada, sei lá, pode virar inclusive um filme. E se você tira essa possibilidade do artista viajar nas histórias, acaba que você vai empobrecer as próprias histórias dos filmes. Cara, eu tenho muitas dúvidas pra onde isso vai, na verdade, não faço ideia. Eles usaram várias histórias antigas para basear os filmes atuais. Sim, isso sim. Aí agora, as histórias em quadrinhos têm que se adaptar ao que tá rolando no cinema, porque o foco é o audiovisual. Isso lá na frente pode causar um problema que vai empobrecer o universo cinematográfico, porque fica sempre nessa autofagia, né? Do próprio mercado se consumindo. Né? O Obi-Wan mesmo, seriado. Eu já tinha ouvido falar que tem coisas que tem nos quadrinhos e que você não vê no audiovisual. Sim, tem muito. Star Wars faz muito isso. Tem coisas que passam em Star Wars. Toda a agenda do Darth Vader, nesse período que ele passou aí, que se passou Obi-Wan, tá tudo nos quadrinhos. Exatamente. Aí tem a série.
mas não tem tudo na série. E se o cara quiser saber tudo, o cara vai lá pros quadrinhos. É isso aí, verdade. Eu acho que você não pode fazer esse caminho inverso do cinema pro quadrinho, não, cara. Acaba matando a maior fonte de inspiração. Fizeram o quadrinho do Darth Vader, pô. Porque saiu do cinema para o quadrinho. Inclusive, quem tava desenhando, não sei se ainda tá. É o Mike Deodato, paraibano. Sim, o cara é fera. Mas tu sabe o que é mais preocupante? Não é nem tanto tu adaptar do cinema pro quadrinho, é mais o fato de que depois esse quadrinho vai ter que servir a narrativa do cinema. É mais difícil tu adaptar eu acho, né? Não sei, diretores de cinema me julguem, mas eu acho que é mais difícil tu adaptar um quadrinho pro cinema. Talvez, não sei. Também acho. Até esse próprio Asterios Polo, que tá aqui na mesa, aqui, que eu recomendei pro Edmo, ele ganhou o prêmio, inclusive, de melhor quadrinho da década de 2010, e ele é um exemplo de um quadrinho impossível de se transformar em um filme. Impossível por todas as metáforas visuais que ele possui, que não teria como você transformar em áudio e vídeo, porque você só poderia compreender tudo que ele tá falando se você tivesse impresso numa página, você tivesse o tempo necessário para você passar o olho, você pudesse interpretar a tipografia dos balões de texto, o design do traçado e todas essas questões, e o design, inclusive a própria capa, o título da capa, tem todo um significado e um propósito que no filme, se você querer transformar isso, formatar em áudio e vídeo, você não iria conseguir. Ele ia ser aquele filme experimentalzão, né? Seria. Cara, é fantástico esse quadrinho, cara. Aí teria que ser aquele filme cinema de arte total, sem nenhuma pretensão comercial. Pois é, mas é exatamente isso que eu tô falando. É extremamente rico o universo do quadrinho. Você pode até adaptar, talvez não dê certo. Sim. Talvez não seja um sucesso de bilheteria. Sim, é justamente isso. Talvez mude totalmente e aí fãs puristas como você e eu agora que eu virei fã, não gostem tanto do resultado. Mas, digamos assim, como fonte de inspiração, fonte de adaptação, o quadrinho deveria ser livre, independente do cinema. É isso que eu tô enfatizando, né? Mas é porque, cara, é mais ou menos como se fosse o seguinte: quem não tem o costume de ler quadrinho não vai, talvez, entender isso. Porque é tipo tentar entender uma nova cor que nunca viu. Então, o quadrinho, a narrativa do quadrinho, pra começo de conversa, ele não é simplesmente a junção de imagem com texto. Não é uma prosa ilustrada, quadrinho. Quadrinho é uma linguagem única. Se você pegar um livro e você querer colocar imagens e juntar e fazer balanço de textos, não seria quadrinho só por conta disso, entendeu? O quadrinho, ele tem todos os elementos que fazem com que você só vai conseguir entender a intenção, a experiência, só vai ter aquela experiência se for através da forma como a narrativa dos quadrinhos te apresenta. Então, é como se fosse uma outra dimensão, sabe? Pra aproveitar teu gancho aí e tu emendar, inclusive o João aqui, é João Paulo II aqui. Eu só tenho apóstolo aqui. Então, O programa tá católico demais, né? Não. E meu nome é João José, viu? Tem dois, sério? É. O JJ, né? E tem Júnior no final, são 3 jogos. Minha gente. Ai, meu Deus. Eu sou agora todo bíblico aqui. João, verdadeiro profeta. Pera aí, meu povo, me perdi bem aqui no que eu ia perguntar e cortei o Paulo, cara. Mais um apóstolo. Pera, o que é que tu tava dizendo que eu... Da dimensão, Cortou o pau. Cortou o pau. Ah, sim, exatamente. É isso que eu queria perguntar pra vocês. O que você considera ser um motivo do sucesso dos quadrinhos? Porque eu sei que de 1930, sei lá, até aqui, se não tivesse sido uma coisa interessante, teria morrido há muito tempo, entendeu? Eu quero saber de vocês o que é que vocês consideram que seja o maior atrativo dos quadrinhos em relação a esse gancho, a esse encantamento que vocês tanto falam, que hoje se transformou nesse mercado, inclusive cult. Pergunta difícil. Não, assim, só pra fechar o meu raciocínio, no caso do quadrinho, como ele tem essa linguagem a mais, falando daquela questão lá do cinema, se você transforma o quadrinho pro cinema, é como se você pegasse um filme colorido e transformasse ele em preto e branco, de repente. Você pode até assistir, mas você perdeu as cores. Então, às vezes, você tirar do quadrinho para o cinema significa você perceber uma parcela muito grande da experiência que você vai ter. Falando sobre aquela questão lá do problema de querer fazer o quadrinho servir ao cinema, talvez esse seja um problema, você limitar o quadrinho. E agora, sobre a tua pergunta, a que se deve o sucesso do quadrinho? Cara, eu acho que é simplesmente o fato de ser interessante. Estimula a pessoa de forma diferente, sabe? Tipo assim, ó, o cara que lê quadrinho, posso estar muito enganado pra caralho, velho. Mas eu acho que ele tá muito mais ligado, por exemplo, a um livro do que a um filme. Da mesma história que eu tô falando. Imagina, Duna. Vamos falar de Duna. Sim, o livro. Você tem um livro
Você tem um quadrinho e você tem um filme. Sim, a gente tem essas 3 mídias no universo de Duna. O cara que pega um quadrinho de Duna pra ler, eu acho que ele tá muito mais ligado ao livro, à pureza das palavras, do original, do que uma interpretação de uma outra pessoa. Isso, entende? Porque o filme é uma interpretação daquele livro lá, daqueles começos lá, entendeu? E o quadrinho, ele te permite ter uma ideia de um cenário, por exemplo, mas eu consigo ainda trabalhar a minha imaginação em cima do que está acontecendo ali. Principalmente na passagem de um quadrinho para o outro. Na passagem do tempo. Que o filme não te dá isso. O filme já te entrega, na verdade. Não, é assim, ó. Você não precisa criar, né, cara? Eu acho que é muito isso como o João falou, cara. Essa história de você usar sua imaginação para completar algo torna o poder de contar a história muito mais amplificado. E no fim das contas, essas coisas são feitas para contar a história. O quadrinho conta a história, um livro conta a história. E se algo conta uma história de uma maneira muito interessante, muito forte, vai acabar sendo sucesso, conquistando as pessoas. É por aí mesmo. É um exercício imagético também, né, cara? Você imaginar, você vislumbrar imagens. Eu lembro demais, eu lendo, não quadrinhos, mas O Senhor dos Anéis. Cara, como é rico de detalhes aquele livro lá, né? Se você puxar pra uma literatura mais atual, você tem o Guerra dos Tronos. O cara passa 3 páginas pra descrever o que tá sendo servido pra galera comer. E você vai assistir a série, nem mostra a diabo da mesa. Crônicas de Gelo e Fogo, né? É isso? Exatamente. É muito interessante. E se você for observar, cara, relacionando aqui também um pouco com essa questão da imagens sequenciadas, como você tava falando, né? Que também faz parte desse encantamento, né? De você usar essas imagens sequenciadas. E isso muito foi usado também na própria arquitetura. Vocês falaram de pinturas rupestres, mas, por exemplo, nas casas romanas existiam os afrescos. No próprio Egito, as pinturas contavam uma história. Vários exemplos aqui, você pode relacionar essa questão da imagem sequenciada com uma história. Eu acredito que esse encantamento vem de muito tempo, enraizado na gente, e agora só que com a nova roupagem e um nome diferente, né? É o legado. Reflexão aqui muito profunda muito profunda. Eita, porra. Disso aí que tu acabou de falar. Pergunta aqui, será que o texto, as letras, seriam um texto escrito, um quadrinho? Porque se na era das pinturas rupestres, os homens, os primeiros seres humanos das cavernas, os primatas, faziam aquelas ilustrações para simbolizar as histórias ou até as possíveis primeiras ficções a serem escritas nas paredes, e posteriormente foram começando a se transformar em símbolos, como na Mesopotâmia e aqueles hieroglíficos egípcios, e que mais tarde se transformou nas letras alfabéticas que hoje a gente utiliza para poder escrever um texto. Então seriam as letras que são desenhos ou impressos ou em uma tela, em que você passa cada um desses símbolos que são imagens, que estão sequenciadas e que elas estão explicando algo. Seriam elas então também uma história em quadrinho? Uau! Não sei. Mas assim, eu acredito que um linguista saberia falar aqui pra gente exatamente qual é a origem, mas eu acredito, assim, eu vou falar aqui na base do achismo aqui. Acredito que as letras surgiram pra você simplificar a forma de comunicar, né? Já pensou se todas as vezes a gente precisasse desenhar algo pra alguém, se bem que às vezes a gente faz aqui direto, aqui no escritório de arquitetura, pra explicar. Essa é a linguagem do projetar em arquitetura, né? O conceito de quadrinho é arte sequencial. Isso. E não símbolo sequencial. É isso, imagens sequenciadas. Mas é porque letras também são sequenciadas, entendeu? São, mas eu acho que elas são mais consideradas símbolo do que simplesmente imagem. Uhum. Entende? Tu tá entendendo mais ou menos Eu tô entendendo. a diferenciação? Eu tô entendendo. Tem todo um contexto numa cena. Mas tu falou um negócio aí que eu fiquei quebrei a cabeça. A Capela Sixtina. Aquilo ali, cara, é uma cena se desenvolvendo. Tem toda uma história sendo contada ali. Não precisa necessariamente ter uma imagem sequenciada, mas ali é uma história que tá sendo contada. Que é a gênese da humanidade. No Egito também, cara. No Egito, muito fortemente, cara. As tumbas, cada pedaço de parede lá, que elas eram divididas por colunas também, né? Elas tinham a mesma cena, só que com personagens interagindo. Coluna de Trajano. Sim, cara, tá cheio de exemplo ao longo dos tempos. É porque tu falou da Capela Sistina, que não é exatamente uma arte sequencial, mas até sobre se a definição de quadrinho é se é arte sequencial ou não, também é discutível. Porque se tu tem um quadrinho ali, uma página, que ela tá com layout, que tá com os quadros, e não necessariamente um acontecimento de um quadro vem depois do quadro anterior, mas você entende, você tem a compreensão, aquilo ali pode também ser considerado quadrinho. Um quadrinho feito só de splash.
Isso. Feito só de uma página. Justamente. Só, e até também nisso do Egito, inclusive era arte sequencial. E fonética também. Porque pra tu ver como as coisas começam a se misturar, a gente falou aqui que quadrinho pode ser filme, e agora a gente tá dizendo que quadrinho pode ser as próprias letras. Porque tem um pouco a ver. As origens, elas meio que se entrelaçam. E aí talvez a gente chegue aqui na resposta da tua pergunta que tu fez, de o que se deu esse sucesso dos quadrinhos no início. Porque talvez tenha sido o momento onde a gente meio que voltou às origens de não só contar histórias através de letras, mas também através das imagens, que é como a gente contava antigamente. Eu acho que mais fortemente a imagem, cara. E a imagem fala muito mais que a palavra, cara. Sinceramente. Muito mais rápido. Chega muito mais rápido. Como vocês falaram, não precisa nem de texto, nem de balãozinho, né? Eu jurava que vocês iam perguntar assim, a questão. Eu falei assim, não, agora uma pergunta. Tu falou, eu tenho uma pergunta pra você. Aí tu fez aquela parada dramática. Na minha cabeça ainda veio, tipo, eram os deuses astronautas? Muita loucura, gente. Em relação a essa questão da linguagem dos quadrinhos na arquitetura. O que é que eu posso trazer de bom dos quadrinhos para arquitetura? Inclusive, o próprio Bjarke Ingels, né, cara? Ele usa muito a linguagem dos quadrinhos na hora de contar e na hora de, digamos, vender, né, a sua ideia, seus projetos para os clientes, né? Isso mesmo, ele queria ser quadrinista. Ele entrou para a Escola de Belas Artes de Copenhague porque era o mais próximo que ele ia conseguir de fazer quadrinhos. Tô querendo ver uma forma diferente de contar a história do projeto para um cliente. Usar essa linguagem dos quadrinhos como uma forma poderosa que eu descobri que é mais poderosa do que eu imaginava, para contar a história de um projeto do começo até o fim, até a entrega e o pós-obra, por exemplo, de repente, né? Quem sabe? Eu cheguei até um projeto que a gente fez aqui junto, né? Há um tempo atrás, eu chamei o Paulo aqui para fazer as ilustrações. E eu trouxe, digamos, a ambiência do local, que era um clube, né? E entreguei na mão do Paulo. Paulo, agora você vai dar vida para esse espaço. Imagina aí as pessoas usando esse espaço. E aí onde ele fez a ilustração, o trabalho ilustrativo dele. Super fantástico, gostei. Foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. Gostei demais do resultado. Por isso, ele deu vida àquilo que era só, digamos assim, um espaço arquitetônico, né? Mas sabe uma coisa interessante? Tu falou aí, das pessoas utilizando um clube, certo? Se tu usar as cores erradas, tu não estimula as pessoas a quererem estar nesse clube. Sim. Se o cara meter, tipo, muito azul, deixar muito azulzão, Frio. é frio. Aí o cara vai olhar assim, não quero ir pra esse clube, não. Agora, se tu fizer o cara sentir calor... Foi pelo contrário. Foi exatamente isso, né, Paulo? A gente usou cores quentes, né? Exatamente. A cor quente... Aí o cara vai dizer, caralho, eu queria muito estar aqui nesse clube. É exatamente isso. Foi uma experiência interessante, digamos aí. A gente fez essa dobradinha aí, né? Eu cheguei com o arquitetônico e o Paulo veio com essa pegada de quadrinho. Inclusive, foi algo que me encantou no trabalho dele. Eu chamei pra trabalhar dessa ilustração por isso. Por conta dessa linguagem que ele trazia, muito relacionada ao quadrinho. E foi um impacto muito legal com o cliente, entendeu? Então, agora, aprofundando um pouco mais nessa história, aí o que acontece? Foi um trabalho legal. Agora, sabendo mais ainda do poder dos quadrinhos, eu tô querendo estender isso para as apresentações presenciais, as apresentações dos projetos no próprio escritório. Porque tem uma linguagem forte de imagem e fala muito mais do que as palavras, é isso. É bem interessante essa ideia de que o alfabeto greco-romano possa ser interpretado como quadrinhos. Mas tu não acha não, Paulo, que pensando em termos de ideias e desenhos, talvez a ideia de quadrinhos esteja mais relacionada a ideogramas, como por exemplo os chineses e japoneses, os kanji, do que um alfabeto que representa basicamente uma maneira de construir ideias que seja expressada basicamente de fonemas, como é o caso do nosso alfabeto? É que, na verdade, assim, se a gente pega a teoria da evolução, digamos aí, o ser humano veio dos ancestrais primatas, dos macacos de hoje, e antes pareciam fuinhas, e antes eram peixes, e antes, sei lá, a gente não consegue olhar hoje com alface e se identificar com ele, entendeu? Apesar de ter sido vindo de um mesmo ancestral em comum. Então eu acho que o alfabeto romano, ele, apesar de ser muito mais simplificado, ainda assim, ele vem de um processo evolutivo das simbologias da linguagem que teve início lá nas ilustrações rupestres. Então, talvez é porque a gente enxerga da concepção que ela é dada hoje, da atribuição que é dada ao alfabeto romano hoje, que é simplesmente a funcional. Mas se a gente lembrar que são imagens, são símbolos, de forma, se você abstrair, eles são desenhos, eles continuam sendo desenhos, e eles vêm, aí eu não sei, o João, que é historiador, vai saber melhor do que eu aí. Fui lá da Arábia, sei lá o quê, fazer uma retrospectiva do alfabeto, mas ele surgiu. Fenícios. Eles eram hieroglifos, eles eram simbologias, que antes o A, se eu não me engano, representava a cabeça de um boi, que era pra representar É o o boi. tal, é o... acho que era o T.
Isso, lá no grego arcaico. Então, assim, hoje que se transformou na fonética, porque foi a simplificação do processo em prol da funcionalidade. Mas, no fim das contas, continuam sendo desenhos, grafismos, que servem para explicar algo, para transmitir uma informação, coisa que as pinturas rupestres já faziam. Quanto ao significado, mas esse negócio que tu falou do kanji, realmente, ele tá bem mais próximo da imagem realmente que ele representa. Eu sempre lembro do arroz, né? Que é aquele meio estreladozinho assim. Sim, sim. A plantinha do arroz assim pra cima, refletido no rio. No rio não, na plantaçãozinha lá na água. E eu acho que ele tá bem mais próximo mesmo. É, de fato, tá bem próximo. Agora, realmente, o nosso alfabeto, ele é mais fonético, ele passou a ser mais simbólico, mas, por exemplo, se você pegar o alfabeto árabe, ele é ondulado, pô. Esse sim, ele é fonético, é músico, ele é musical. Ela não chega a ser uma língua tonal, mas realmente ela é bem musical. Tanto que ele é em onda, velho. Não sei nem se tem a ver isso, ou se pode ser só uma coincidência, mas a gente... É que a escrita em árabe, para esses povos, é uma forma de arte muito valorizada, muito sublime, inclusive. Porra. O som é onda. E ele parece um monte de... Muito fluido, né? Exatamente. E uma coisa interessante é que as representações mais antigas do Islã e etc., eles não tinham imagem, né? Eu acho que eles eram mais feitos com letras. As imagens, elas são bem mais... É tipo, depois de Maomé. Acho que Maomé ainda é representado em algumas pinturas. Eu não sei nem de quando são. Mas ele não tinha imagem. Era só letra e por isso que tinha essa mobilidade, assim. Cara, letra é massa, velho. É, cara, a tipografia é muito massa. Não sei se tem a ver com o fato de que, até se tu parar pra prestar atenção, os retratos, os quadros e os adornos das paredes dos muçulmanos no Oriente Médio é muito tipografia, ao invés de ser ilustração. Bonito, é uma tipografia bonita. Matemático. É muito matemático aquilo ali, cara. Eles têm um senso de simetria fantástico. Então, com os quadrinhos, como é que você encaixa a ambiência, o ambiente nos quadrinhos? Você tem muitos desenhos, depois o pessoal vai observar aí na internet, muitos desenhos de cidades, você acabou de mostrar aqui pra gente. Como é que você classificaria esse teu estilo em relação à ambiência das tuas histórias? Em relação à arquitetura, em relação à cidade, porque tá tudo interligado, arquitetura e cidade. Primeiro eu saio logo do ponto de partida de sempre fazer uma linha do horizonte. Sempre. Já passou no teste do Detran. A linha na altura dos olhos de quem tá olhando, né? O Detran é ótimo. Eu encaixo a árvore lá. Porque a partir dessa linha do horizonte, eu sempre faço a primeira central ao quadro. Tanto o quadro... Como é que eu não? Porra, Covid de lascar, essa era covidiana foda, velho. Esquece tudo. Os quadros pintura mesmo, artesanal. Meus quadros de pintura. Arte, pô, arte. Artes plásticas. Eu sempre faço uma linha do horizonte também. Onde, mesmo eu fazendo um abstrato, eu vou encaixar o abstracionismo, eu preciso balizar ele de alguma forma, entendeu? Isso aqui é pra cima, isso aqui é pro lado. Exatamente. É posicionamento geográfico em algum mundo, em algum canto. Certo? Agora, saquei. Nos quadrinhos, eu sempre começo linha do horizonte no centro do quadro, e aí eu já tenho feito um esquema antes, eu tenho feito um RAF, e diz, não, a câmera... Tá, só explica o que é RAF pra gente. RAF é a garatuja. Agora ferrou. Garatuja. Falou tudo. Garatuja é o desenho de criança, dos bonequinhos de pauzinho. É o rascunho, né, cara? É isso. Essa é a palavra que eu queria. Agora sim. Croqui. Então primeiro eu faço o RAF pequeno, tipo, pego um pedaço de esse papel. é do quadrinho, né? Do quadrinho. Tá. Aí eu faço aqueles esqueminhas bem rapidinho ali, mais ou menos onde é que... porque eu quero colocar uma pirâmide aqui, mas eu quero que o cara seja visto de cima para baixo. Aí esse de cima para baixo, a partir da minha linha do horizonte central, aí eu vou jogar a câmera para cima. O espectador, né? Exatamente. Que seria isso. Vocês estão tão no cinema que... Vocês estão tão impregnados do cinema que é a câmera. O Paulo também falou que é. Mas se diz câmera mesmo, né? O termo é esse. Calma aí, calma. É termo do quadrinho? Câmera. Usa. Cara, pô, então. Ou então ponto de vista, né? É melhor câmera, porque ela tá enquadrada. Tá bom. O ponto de vista é muito longo, câmera é mais curto. Câmera é mais rápido de falar. Câmera. Tipo, aí eu tenho a imagem. A partir dessa linha do horizonte, que o Leno até falou assim, eu gosto de chamar de linha da altura dos olhos. Sim. Eu acho que é bem mais entendível isso aí. Aí eu elevo isso. Aí quando eu elevo essa linha, então tudo aquilo que tá pra baixo, eu tô vendo de cima pra baixo. Aí, meu amigo, começa a construção, entendeu? É como tu pegar o nome dos programas que tu usa de arquitetura. Meu amigo, 1 trilhão de programas aí que tem, mas... Você bota a câmera assim, joga pra baixo, pra você ver como é que tá a iluminação, entendeu? Revit, SketchUp, todos têm essas...
Aí tem os pontos de fuga que eu interpreto como sendo a visão periférica, entendeu? Que é como se fosse visão periférica. Quando o pessoal trabalha muito, é ponto de fuga. Tá, trabalhou nos cantos lá do quadro, vamos supor. Mas se eu jogar o meu olhar 1 grau para a direita, esse ponto de fuga, ele já vai vir 1 grau para a direita junto. Sim, então tu usa muita linguagem da perspectiva mesmo. Perspectiva eu uso demais. Perspectiva cônica. Uso tudo isso aí. Às vezes eu uso 3, 4 pontos de fuga, porque eu uso de cima e de baixo, de um lado e de outro. É o multiverso da loucura mesmo. Então, assim, aí tu falou da questão da ambientação. A ambientação, pra mim, eu gosto muito de utilizar o tempo todo. Porque eu tô dando contexto no que tá acontecendo. Primeiro capítulo, deserto. Tem ambientação. Eu tive que fazer uma construção, entendeu? Pesquisa. Tudo, eu tive que fazer isso aí. Outra, na hora que eles chegam na cidade, eles estão dentro de um hotel. Então eu tenho que ter, por exemplo, uma placa de saída, eu tenho que ter um hall. Então eu tenho que conhecer esses elementos de um hotel para poder fazer isso. Sim. E a pessoa olha assim, não, ele tá no hotel, porque tem um hall. Os elementos, né? Os elementos, E tanto que eles saem, vamos sair por aqui. Aí tem lá a placa de saída. É o tempo todo que eu tô utilizando. Nesse outro quadrinho que eu tô fazendo, é dentro de uma casa. Eu fiz a planta baixa dele, eu tive que fazer cada cômodo. E o que tinha em cada cômodo, porque como a ambientação era simplesmente dentro da casa, os personagens estão entrando e saindo direto da sala. É um fator importante na narrativa, né? Exatamente, para não quebrar espaço, isso. Né? O espaço, exatamente. E a própria história, os objetos caíam. Então, tipo, ao longo da história, tu vai olhando que na prateleira tem menos prato do que no capítulo anterior, sabe? E existe essa diferença de tempo, por exemplo, quando passa de um livro para o outro, é porque são 3 livros essa história que eu tô fazendo. Tipo, antes você vê a casa toda arrumada, no outro a casa tá totalmente devastada, toda quebrada, entendeu? Pra mostrar a importância, né? Pra mostrar o tempo atuando em cima dos objetos, inclusive. As paredes estão mais sujas, tem pouca iluminação dentro da casa. A iluminação eu uso direto, principalmente se ele tiver textura, porque a textura ela me possibilita eu brincar com a iluminação, de onde vem. Então, de dia eu tenho uma sombra lateral, à noite eu tenho uma sombra vertical. Certo. Entendeu? Entendi. Perfeito. Então, esses elementos todos da arquitetura e da forma como isso está construído, eu levo em consideração. Bom, repetindo aqui pro Paulo, né? Bora. Embora não seja tão necessário assim seguir à risca as lógicas, né? Não. Porque, por exemplo, às vezes, se criar uma sombra inexistente favorecer a minha narrativa, favorecer a história que eu for contar, eu crio uma sombra lá que não existe. Digamos assim. Se não fosse possível fisicamente. Na realidade, de onde é que tá vindo essa luz pra formar essa sombra? Que é muito, de novo aqui, que vai entrar no cinema. E aí, pra quem for mais cineasta, mais entendedor, vai entender bem que foi o que o Hitchcock começou a fazer no filme lá, aquele de suspense, Psicose, que os diretores ficavam reclamando, mas que luz é essa? Onde é que tá vindo essa sombra aí? E na verdade era pra dar aquela sensação de suspense. Foi onde começou a surgir aquela luz vindo de baixo do rosto. Então assim, não fazia algum sentido nenhum. Mas criava um efeito psicológico. Favorecia completamente a narrativa. Quadrinho, a mesma coisa. Acho que mais ainda. Você precisa se preocupar menos, porque você não tem gasto nenhum em reposicionar uma luz. É só o seu papel lá. Então assim, principalmente a galera que faz o Batman, que é meio noir, meio de investigação e tal, usa muito preto, muita rachura completamente sólida, né? Aí a galera abusava de silhuetas do Batman vindo de luz que não vinha de lugar nenhum, assim. Mas, tipo assim, cobrindo os bandidos e tal. Favorecia a narrativa completamente. O Rembrandt, o Rembrandt, ele usava um tipo de iluminação nas telas dele, chamado de iluminação fantasma, que você não viu de onde vinha a luz. É, uma luz dramática. Ela iluminava os caras. É o drama, que chama assim, a carga dramática. Quanto maior o contraste, mais dramática fica a cena. Sim. Quanto mais esmaecida, quanto mais difusa a luz, digamos, teria outro tipo de linguagem. É mais estável, mais serenidade que passa. E Paulo, onde mais os quadrinhos influenciam o teu fluxo de trabalho, o teu processo criativo, enfim, no dia a dia do teu trabalho? Arquitetura no quadrinho na arquitetura, como é que você aborda a ambiência, seja arquitetura, seja urbanismo, seja interiores, seja exteriores, no teu trabalho, no teu traço como artista? Ah, sim. Cara, quando tu vai fazer uma história em quadrinho, é essencial tu colocar isso de uma forma bem clara, sabe? O ambiente, porque se tu tem um personagem, um elemento que você não tem a noção onde é que ele tá, isso pra quem tá lendo te deixa completamente descontextualizado, sabe? Então, ambiente, ela conta a história muito mais do que a gente imagina. Principalmente porque quando a gente tá no quadrinho, a gente tem muito mais liberdade pra deixar mais humano, coisas que às vezes no SketchUp, digamos assim, a gente não teria liberdade pra fazer uma roupa jogada, assim, um cenário abandonado. Até porque, né, SketchUp é feito pra vender o projeto, só que tu não vai colocar uma rachadura lá.
Embora tenha renderizadores que tenham esses efeitos. Mas você coloca toda a humanidade, todos os traços, todas as, digamos, cicatrizes do ambiente, conta a história daquele lugar. Tudo aquilo que você vê. Tipo, eu tenho um exemplo, que é esse daqui, do quadrinho Asterios Polyp, conta a história, inclusive, de um arquiteto. Então, toda a narrativa desse quadrinho vai abordar muito a arquitetura ao extremo, assim. Já falando aqui das dicas aqui, dos trabalhos essenciais. Ele vai falar muito de arquitetura, design, vai citar, inclusive, vários arquitetos famosos. Extremamente necessário para quem estuda arquitetura. Quem estuda arquitetura e quer ler alguma coisa de quadrinho, cara, não precisa nem gostar de quadrinho, não. Leia Asterios Polyp. E assim, você tem na história, né, o apartamento do protagonista, né, o Asterios, que mostra a sala lá de um ângulo, né, a câmera se posiciona. E em vários momentos durante a história, esse mesmo ambiente, a sala, né, é mostrada daquele mesmo ponto de vista, só que às vezes tem uma revista ali em cima da mesa que não estava antes, uma caixa de alguma coisa que foi levada até ali, que estava aberta e tal. Então, assim, uma taça que estava ali. Então, essas coisas, elas vão contar a história completamente. Claro, conforme a capacidade de quem fez o quadrinho de narrar. Rapidamente aqui, só uma impressão minha também em relação a esses quadrinhos. De cara, você vê o apartamento dele e quem é arquiteto vai observar lá vários objetos de design, cadeiras, de mobiliários autorais, né, de arquitetos famosos, né, da Bauhaus também, não lembro exatamente, mas hermético, né, a casa é limpa, simplesmente parece uma fotografia, né, e aí diz muito do personagem nessa imagem, e em diversos momentos, como você falou, ela aparece essa mesma cena, mesmo ângulo, mesma perspectiva, só que em momentos diferentes do personagem. Então já essa mesma sala ela tá totalmente bagunçada, então ela conta muito da história do personagem. Essa sala especificamente isso é uma representação da cabeça dele, pelo que eu tô suspeitando, eu não exatamente, vi, mas eu imagino que seja isso, né? Que você chega, você é levado para aquele apartamento, né? De cara você vê que o cara é um consumidor de design, é um cara cult, enfim, que o personagem é chato, mas a história é interessante porque ele faz uma jornada de autoconhecimento, inclusive. E durante toda essa jornada, essa cena específica não muda o ângulo, não muda a perspectiva, nada. Ela é sempre mostrada do mesmo ponto de vista, do mesmo câmera, como vocês falaram. E aí você vê a casa de diversas formas, caótica, né, toda bagunçada. Isso fala muito do personagem. Então é extremamente necessário essa cena, esse momento aí durante esse quadrinho que eu achei sensacional. Bom, e João e Paulo, e o que vocês indicariam como influências, como autores e obras que quem quisesse saber mais sobre o tema arquitetura em quadrinhos, vocês recomendam que procurasse? Will Eisner. Ele faz muita coisa urbana, cara. Eu vou citar o Nova York, do Will Eisner, que eu acho bem interessante. Eu acho que é a primeira cena desse livro, Nova York, aí. O nome é Nova York, a vida na grande cidade. Cara, perfeito, perfeito. Eisner é um clássico. E o que mais você destacaria aí pra gente, João? Tem um quadrinho chamado Do Inferno, do Alan Moore, que ele fala sobre o Jack o Estripador. Então você vê as ruas britânicas, sabe, assim, de Londres e tal. É interessante. Ele fala muito sobre as vielinhas britânicas, que eu acho interessante. É um quadrinho todo preto e branco. O do Will Eisner também é todo preto e branco. O Moebius, ele distorce muita coisa, né? O Moebius é foda. Mas também é muito bom. Moebius influenciou arquitetos. Foi. Onde eu andei pesquisando aqui, ele foi chamado pra ir pro Blade Runner também. E o Quinto Elemento também. Bom, e inclusive ele recusou trabalhar no Blade Runner e depois se arrependeu. É verdade, cara, que fora. E o meu, eu mostro muita ambientação. O tempo todo eu tô ambientando os personagens, entendeu? E onde a gente encontra o teu? Tá online. Ele é um desses sites que é gratuito e o cara pega seu domínio de volta e dá uma numeração gigante, mal com CPF. Bom, pois então a gente vai colocar na descrição. Bota o link. Boa. E Paulo, então, você, quero dicas. Para indicar do começo, né? O Asterios Polyp, a gente já falou aqui, ele conta a história de um arquiteto com toda a sua dureza, sua rispidez, um cara chato, um arquiteto muito conceituado, mas nunca construiu um dos seus projetos. Ele só fez projetos, mas nunca foi construído. Enfim, todo o quadrinho é extremamente inteligente e feito em cima de conceitos arquitetônicos, dos conhecimentos teóricos da arquitetura. É incrível, assim, recomendo demais a leitura do Asterios Polyp, tanto por pessoas novatas nos quadrinhos, quanto pessoas já experientes no quadrinho. E toda vez que você for ler, ele vai ser uma experiência nova, porque você sempre vai aprender coisas novas. Você vai perceber coisas que você não tinha percebido antes. É impressionante. Também o Nova York, do Will Eisner, né? O João falou do Will Eisner, eu quero focar nesse, de Nova York, porque ele é uma coletânea, digamos, tipo sketches.
melhor, tirinhas. É como se fossem tirinhas inspiradas na cidade de Nova York, de coisas do cotidiano que aconteciam, que o Will Eisner, ele morou, ele conhece Nova York como ninguém. E ele fez esse quadrinho exatamente das experiências vividas dele. Ele anotou, é engraçado, ele anotou tudo. Inclusive a própria capa. É o próprio Will Eisner desenhando as pessoas correndo naquela cidade caótica. E é impressionante, porque na faculdade de arquitetura eu estudei a história da arquitetura. A gente acabou passando, né, por Nova York, obviamente, como um exemplo de uma cidade caótica e cresce descontroladamente pra cima e as pessoas lá embaixo e tal. E assim, a gente não sabe exatamente. A gente fica ouvindo esse termo aí, por exemplo, cosmopolita, que diabo é isso? A gente não sabe. E esse quadrinho, ele é impressionantemente elucidativo nessas questões, porque, por exemplo, ele aborda um quarteirão e ele faz meio que poemas em volta dos elementos urbanos, de uma forma que mesmo eu nunca tendo ido sequer para Nova York, eu consigo entender completamente o que ele tá colocando. É impressionante. Na faculdade eu tive muita dificuldade de entender essa questão do urbanismo, que tanto se falava de urbanismo. Você ainda não entendeu? Leia isso aí que eu garanto que você não vai ter dúvida qual é a questão sobre urbanismo que tanto se fala. Garanto. Se a minha garantia aqui não funcionar, devolvo o seu dinheiro. Bom, agora eu vou pedir pro Deus Lendo fazer as honras. Bom, eu só tenho a agradecer aos apóstolos aí, João e Paulo, pelo Evangelho dos Quadrinhos. João, foi um prazer, cara, te conhecer. Espero que você volte aqui pra conversar mais sobre esse assunto que é extenso e que dá muito pano pra manga, muita tinta pra papel. É exatamente, voltar aqui também e falar sobre o outro trabalho dele como artesão. E eu agradeço demais, que é o primeiro podcast que eu participo. Olha aí. Ainda mais falando sobre quadrinho, que é um negócio que eu gosto. Bom demais. Legal, cara. Muito bom ter vocês aqui, o Paulo novamente. O Paulo vai viajar agora, vai morar agora em BH, né? Vai ficar lá perto da FIC. Vai pra terra dos quadrinhos. Mas tá sempre convidado aqui a participar do programa. Já é a 4ª vez. E quando a gente estiver aí no modo remoto, quem sabe, assim, com os convidados, né? A gente volte a fazer novas experiências aqui sobre arte. E eu queria saber também de ti aí, quais são os teus projetos aí futuros, além de ir pra terra dos quadrinhos. Cara, assim, no momento eu tô fazendo um experimento, um quadrinho, assim, bem diferente, que ao invés de fazer uma história para outros lerem, talvez para alguma empresa ou mesmo de forma independente, eu tive a ideia de fazer encomendas, como se fossem retratos pra pessoa, até transformar mesmo em porta-retratos, em quadrinhos para pessoas, que ao invés de simplesmente me pedir um desenho, porque muitas pessoas no mês dos namorados me pediram, faz um desenho meu com a minha namorada aqui. E aí eu resolvi ter uma ideia, eu criei um novo perfil pra divulgar como se fosse uma página de quadrinho contando em uma página a história daquele casal. Nossa, que lindo. Né? E tá sendo muito legal, cara, fazer isso. Eles estão transformando em quadros e as pessoas estão gostando demais e isso mostra o poder de contar histórias e como o quadrinho, ele ainda tem muito pra ser explorado. Comecei agora há pouco, né, recentemente, e tô tendo agora o feedback dessas pessoas. E assim, o pessoal tá gostando demais, cara. Tá vindo bastante pessoas. Pô, cara, muito massa. E esse teu nicho de mercado aí é local, regional, como é? Não. Na verdade, eu tô fazendo pra fora do Brasil, a maioria deles, né? Que bom. Ganhar em euro. Tá ganhando em dólar e gastando em real, aí é bom demais. Demais. Hoje em dia, não ganhar em real é só vantagem. E tu, João, o que é que você tem pra divulgar aí pra gente? A Jornada de Joriel é a Jornada de Joriel. Se jogar no Google, só tem ela, meu amigo. Só tem ela. Tu sabe um negócio curioso? Quando eu postei essa bicha de deixar tudo online, quem mais lia, ou pelo menos quem mais acessava essa página eram os russos, velho. Eu não sei por que diabo, não sei por quê. Hoje não tem mais tanto, né? Mas é porque no quadrinho tem uma arma de destruição em massa portátil. Eu acho que os caras, eles... Então é por isso. Pô, o povo é vidrado nessa loucura. Olha as ideias. E teus contatos, cara, no Instagram? É @JJTorresART. Arte. Sem o E no final. ART. JJ Torres Art. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Paulo novamente aqui com a gente. E é isso. Pois é, pessoal. Um abraço. Abraço. Tchau, gente. Valeu. Um abraço.
Yeah!